Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem fala com vocês aqui é o Alexandre. E galera, eu tô aqui trazendo esse vídeo pra falar pra vocês sobre uma dúvida. Será que Xiaomi tá perdendo a popularidade aqui no Brasil? Será que ela tá, infelizmente, perdendo aí uma quantidade de fãs aí, de pessoas que compravam a marca? Pois é, pessoal, eu percebi que deu uma diminuída aí na frequência com a gente ver Xiaomi ou até mesmo pessoas falando sobre celulares da Xiaomi. E isso levantou uma dúvida, será que então realmente eles estariam perdendo aí uma parte da sua clientela, né? Porque realmente parece que as coisas vêm piorando um pouco, principalmente para nós aqui no Brasil. E agora, ainda mais com essas mudanças na tributação, vai ficar cada vez pior de você importar celular da Xiaomi. Então por isso que eu tô aqui para falar para vocês nesse vídeo. Vamos começar então com o primeiro fator, que foi o que fez a Xiaomi ser bem sucedida aqui no Brasil, né? E isso acontece por quê? Na época que ela começou a ter uma popularidade muito grande, a Xiaomi trouxe aparelhos que realmente não tinham competição aqui no mercado. Além de ser mais barato, ou até mesmo o mesmo preço do que a gente encontrava aqui, você ainda assim encontrava especificações muito melhores. Então a gente tinha aparelhos com câmeras praticamente 2 vezes melhor do que um celular do mesmo preço, da mesma categoria. A bateria era excelente, tinha uma das maiores baterias aí do mercado, e o sistema em si era realmente muito moderno, bem inovador, trazia bastante recursos bem legais. Não que na parte do sistema os outros estavam ruins, porém a Xiaomi conseguiu trazer isso num custo-benefício, e como a maioria dos aparelhos era de entrada e intermediário, praticamente revolucionou aí o mercado, fazendo empresas aí como principalmente a Samsung, a Motorola e até mesmo a LG, que infelizmente já não está mais no mercado, a trazerem aparelhos cada vez mais frequentes e mais competitivos. Então isso realmente foi um baita sucesso. Mas as coisas parecem que vieram piorando nesses últimos anos. E por isso que parece que realmente a gente vai ter uma perda aí da quantidade de pessoas que estão aí utilizando celulares da Xiaomi. Começando então pela primeira coisa, que é a dificuldade, né, de você conseguir importar um aparelho. Como a gente pode ver, pessoal, os aparelhos da Xiaomi vêm ficando cada vez mais complicados de importar, porque é aquela questão. Os vendedores, muitas vezes, alguns importavam do AliExpress, outros traziam do Paraguai, alguns importavam de outras formas, mas acontece que veio tributando com muito mais frequência, os aparelhos vieram ficando cada vez mais complicados aí de você ter uma revenda estável, e isso acabou fazendo com que muitas lojas aí acabaram abandonando um pouco a importação ou até mesmo diminuindo a quantidade de aparelhos comprados, né? E isso com certeza prejudicou bastante. E agora com essas novas mudanças desse ano, que cada vez vem tributando muito mais, os impostos cada vez vêm sendo mais frequentes e até mesmo mais altos, muitas pessoas estão deixando de importar aparelhos da Xiaomi para revender. A margem de lucro muitas vezes está ficando até negativa em certos casos aí. Basta você pesquisar YouTube afora que você vai perceber como isso prejudicou muitos microempreendedores aí e empresas pequenas que compravam aí da internet e revendiam um pouquinho mais caro, né, pessoal? Então isso acabou prejudicando bastante. Não, é claro que ainda não parou, mas deu uma diminuída boa aí. Até mesmo lojas aqui que eu conhecia na minha região acabaram fechando por causa disso. Teve uma loja que só tem iPhone agora, porque eles não conseguem mais trazer aparelhos custo-benefício. O vendedor já falou isso há um ano atrás pra mim. Então imagina só como agora deve estar cada vez pior, né? Mas bem, né, pessoal? Esse foi o primeiro motivo que eu acho que realmente diminuiu um pouco. Mas tem mais motivos, e agora eu vou partir para o segundo deles. O segundo motivo pelo qual eu achei interessante colocar nesse vídeo para falar sobre esse assunto é o fato da questão do custo-benefício em si. Porque com os aparelhos ficando cada vez mais caros e não trazendo mais tantos recursos a mais do que a concorrência, acabou fazendo com que a Xiaomi perdesse a popularidade. Hoje, da parte da Samsung e até mesmo da Motorola, você consegue encontrar aparelhos com câmeras muito boas, bateria simplesmente sensacional que dura o dia inteiro praticamente, né? Você chega até a metade do dia aí com bateria para lá da metade ainda, então você consegue aí utilizar pelo menos um dia inteiro. O processamento desses aparelhos ficaram cada vez melhores, então você com o celular de entrada ou intermediário você já faz tudo o que você precisa, é claro que com não tanta fluidez do que um aparelho topo de linha, porém não tem mais aquela sensação de que você precisa de um aparelho topo de linha, né? As câmeras, por exemplo, ficaram tão boas que para fazer fotos tanto de dia como até mesmo à noite você consegue qualidade realmente muito boa, bem superior do que aparelhos topo de linha de vários anos atrás. Então já está atendendo praticamente aí quase todo o público nessas categorias, pessoas que querem um celular barato e custo-benefício.
E com os celulares da Xiaomi ficando cada vez mais caros e praticamente até mesmo superando o preço dos celulares nacionais aqui, acabou prejudicando também essa questão das vendas aí. O terceiro motivo que é uma coisa assim que simplesmente é complicada, que é relacionado ao sistema da Xiaomi. Devido a tantos lançamentos de aparelho e a falta de otimização desse sistema, acabou fazendo muitos problemas aí, causando muitos bugs que a Xiaomi simplesmente não arrumou nesse tempo todo. Um exemplo que eu tenho claro aqui no meu canal são os vídeos de Xiaomi de tutoriais com dicas, e esses vídeos até hoje dão muitas visualizações e as pessoas sempre estão comentando que deu problema na MIUI 14, na 13, e às vezes a pessoa atualizou o celular e deu algum problema, algum bug, e infelizmente é uma situação. Claro que todos os celulares estão suscetíveis, mas a Xiaomi parece que tá muito mais suscetível a esses problemas relacionados ao sistema. Olha só para vocês terem uma ideia, tá? Eu tinha um Redmi Note 8 e ele deu um problema aí de ficar reinicializando a qualquer momento, aconteceu várias vezes, eu tive que formatar meu celular porque eu não estava aguentando mais. Passou algum tempo, esses meses atrás, aconteceu com o Redmi 9 da minha irmã. Ela ficou aí várias horas com o celular dando bug, ele não conseguia nem ligar o celular, ele mal entrava na tela e já reiniciava, e isso aconteceu aí de uma forma muito ruim, porque aí ela também ficou nessa questão, ela até formatou o celular por garantia, porque não parava mais, depois que começou, não parava mais. Ela arrumava ali, até conseguiu usar o sistema um dia ou outro, mas do nada acontecia isso, né? Fora pessoas no meu serviço, que também tem Xiaomi, aconteceu o mesmo problema, então tem diversas pessoas que estão passando por isso. É claro que não são todos os casos, mas infelizmente é uma quantidade muito grande. E não é um problema assim que é de boa, que você ignora ali um bugzinho. É algo que fica prejudicando a sua experiência de uso, e aí você acaba até mesmo desistindo, né? A minha irmã acabou desistindo do dela porque depois de um tempo começou a dar muito problema, até a mesma câmera embaçou, e ela não derrubou o celular, não fez nada do tipo, não molhou ele. Então, para vocês verem como com o decorrer do tempo, esses aparelhos aí não tiveram uma durabilidade muito boa. Claro que isso não é uma regra, são poucos os casos onde acontece isso, mas acredite se quiser, são muito mais casos do que da concorrência e de outros aparelhos. E mais um outro problema que eu acredito que prejudica muita gente que gosta de comprar um aparelho e ficar seguro é na questão da garantia. Quando você comprava aí de camelódromos, de lojas pequenas, o pessoal dava 3 meses, 6 meses de garantia, enquanto tem outros aparelhos que dão um tempo muito maior de garantia para as pessoas, e principalmente para as pessoas que querem aí ter uma tranquilidade, algumas consideram muito essa questão. Eu já sou diferente, eu não ligo muito para essa questão, porque se der algum defeito ele vai mostrar nos primeiros meses de uso aí, provavelmente nas primeiras semanas ou no primeiro mês de uso. Então eu sempre não me preocupei muito com essa questão. Mas tem muita gente que se preocupa e era algo complicado, principalmente se você importasse do AliExpress aí, se você importasse individualmente, você não teria esta suposta garantia. Claro que tem situações onde o AliExpress vai lá, reembolsa, isso daí acontece realmente, tá, pessoal? Eu pesquisei, eu vi que isso acontecia, e muita gente realmente conseguia aí um reembolso ou parcial, ou até mesmo total do aparelho. Mas não era todo mundo que conseguia ter essa sorte, alguns tinham que mandar o aparelho de volta para a China, outras pessoas davam algum probleminha aqui. Então assim, pessoal, são situações que fizeram muitas pessoas acabarem desistindo aí da marca, e simplesmente não comprarem mais aparelho, ou também realmente não ver mais aquela questão do custo-benefício. Antigamente você economizava aí 300, 500, até 600 reais para ter um aparelho que aqui no Brasil era mais caro e entregava os mesmos recursos. Hoje em dia você paga praticamente o mesmo valor, se não até mais. Principalmente na categoria de tops de linha, a gente vê aí Xiaomis que realmente são aparelhos muito bons, com certeza brigam aí com os topos de linha nacional, porém saem até mais caro, entendeu? Então, por exemplo, um Xiaomi 13 Ultra, por exemplo, ou 12S, estão saindo em média 4.500, 5.500 até 6.000 reais. Enquanto aqui no Brasil você já encontra S22 Ultra, S23 Ultra e até mesmo iPhones aí, como o 13 e o 14, pela mesma faixa de preço, entendeu? Então assim, as pessoas acabaram não arriscando muito, até por causa da taxação aí, alguns celulares chegavam a passar aí dos 6.000 reais. Então o custo-benefício praticamente diminuiu muito nessa questão, sendo até mesmo mais caros. Então por isso que muita gente acabou desistindo aí, tanto da categoria de tops de linha, como também da categoria de intermediários, tá bom? Sendo que hoje
praticamente os intermediários é onde traz aí ainda um bom custo-benefício. Mas então, pessoal, este foi o vídeo falando aqui para vocês a minha opinião, a minha perspectiva. É claro que ainda tem muito mercado para isso, tem várias pessoas que têm e os aparelhos realmente são excelentes, tá? Mas eu acredito que já não é mais tão forte do que há 3, 4 anos atrás, onde foi a época de ouro, assim, que quase todo mundo já tinha um Xiaomi, né, pessoal? Era mais fácil você achar alguém com um Xiaomi do que com um Samsung, um Motorola, um LG, por exemplo, né, pessoal? Então, eu só acho que deu uma diminuída boa aí, se comparado aos anos anteriores, né? Mas então é esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!